Olá, vamos falar um pouquinho sobre alfabetização? Meu nome é Aline França, sou pedagoga, educadora parental, trabalho com educação há mais de 20 anos e queria falar um pouco com você sobre esse processo de alfabetização. Mas o ano letivo se inicia, junto com ele tem muitas dúvidas. Será que a criança precisa ser alfabetizada na educação infantil? Será que ela tem que sair da educação infantil lendo, escrevendo? Quando é que o processo de alfabetização se inicia na vida escolar da criança? Essas perguntas e outras precisam ter respostas muito claras na cabeça de todo educador, porque elas são fundamentais para que nós possamos fazer um trabalho consciente, um trabalho que atende às necessidades da criança e um trabalho que de fato prepare a criança para que seja um leitor assíduo, um leitor interessado e que faça um bom uso dessa alfabetização que está sendo construída ao longo dos anos da sua vida acadêmica. No início do ano a gente recebe muitas perguntas em relação a isso e eu tenho recebido diversas inquietações aí de muitos pais, de professores preocupados. Estão recebendo as crianças agora, fazendo as suas avaliações e percebendo que muitas crianças estão chegando no ensino fundamental sem concluir o processo de leitura. Mas e aí? Elas deveriam chegar no ensino fundamental lendo e escrevendo? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter uma resposta muito clara. Mas antes, eu queria dizer o seguinte: você já se inscreveu aqui no meu canal? Se inscreva no meu canal, ative o sininho para você ser lembrado sempre que um vídeo novo for postado aqui no meu canal do YouTube. Curte esse vídeo para eu saber que você gostou e deixa seu comentário aqui embaixo. Esse conteúdo foi útil para você? Te ajudou? Você quer ver mais dele por aqui? Então, vamos lá. Pois é, sem enrolação agora, quando é que tem que começar o processo de alfabetização na vida de uma criança? O processo de alfabetização ele se inicia lá no momento em que a criança começa a ter contato com o mundo letrado. Então, desde as crianças bem pequenininhas, 1 ano, a gente já pode dizer que o momento que ela começou a ter contato com letras, com números, com informações, ela começa o processo de alfabetização. Porque é o momento quando ela começa a ter contato com a primeira letra do nome, observar ao seu redor. Isso tudo começa a promover um processo de alfabetização. Mas quando é que ele deve ser concluído? É no final da educação infantil, aos 5 anos de idade? Não. A BNCC traz para nós, mais precisamente na página 89, para quem quiser se informar mais, e isso eu entendo que é fundamental para que a gente possa construir uma prática consciente, segura, né? Então, lá na página 89, ela deixa claro para a gente que o processo de alfabetização ele deve ser consolidado nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, no primeiro e no 2º ano. Então, uma criança que chega no ensino fundamental sem ler e escrever, ela está atrasada? Não, não necessariamente. A criança que chega no ensino fundamental sem concluir o seu processo de alfabetização, nós não podemos dizer que ela está atrasada. Então, é fundamental que os educadores tenham essa consciência. Porque o que acontece muitas vezes é a gente achar que a criança, pelo fato de não estar lendo com fluência, ela está atrasada, ela precisa de algum tipo de reforço, algum tipo de cuidado mais específico em relação a isso, né? Claro que o nosso olhar atento para que a gente já perceba como essa criança está nesse processo, como ela pode ser ajudada, isso é fundamental. Mas a gente precisa ter uma visão clara do que é que precisa ser estabelecido e feito para que essa criança possa ser estimulada nesse momento. É importante que as professoras na educação infantil façam um trabalho muito lúdico, muito leve em relação à alfabetização. É importante que as letras estejam ali sendo oferecidas para as crianças dentro de um contexto social, através de histórias, através de músicas, através de brincadeiras, que a escrita ela possa acontecer de forma livre, espontânea. É importante que vários conceitos sejam trabalhados antes,
como habilidade de ouvir, e isso a gente faz através de músicas, de poesias, de parlendas, de trava-línguas, identificando rimas, identificando sons iniciais, sons finais. É importante que as brincadeiras, elas venham, brincadeiras que estimulem a criança a ouvir sons, descobrir de onde eles vêm, quais os sons diferentes eu estou percebendo. É importante que essas crianças tenham contato com diversos portadores de textos, diversas contações de histórias, e que essas contações sejam realizadas por pessoas diferentes, para que elas tenham contato com formas diferentes de se contar uma história, tá? Estilos literários diferentes, porque dessa forma a gente está ajudando essa criança a ampliar o seu repertório cultural, a ampliar o seu vocabulário, e tudo isso vai ser importante, vai ser fundamental para essa construção da alfabetização. Então, as letras, elas sempre se iniciam pelas letras que a criança já tem mais afinidade, que são as letras do nome dela. Então, com as crianças bem pequenininhas, a gente trabalha com a letra inicial do nome, a letra inicial do nome dos colegas, a letra inicial dos nomes das pessoas da família, que são aquelas com quem ela já tem familiaridade, exatamente porque as letras, elas devem vir de uma forma que faça parte do seu contexto, não como algo isolado, mas o meu nome é Aline e a letra inicial do meu nome é a letra A. A letra A escreve Aline. Ah, escreve Ana também, que é o nome da minha coleguinha. Escreve Anne, que é o nome da minha irmã. Então, essas letras devem vir dentro de um contexto maior, algo que faça sentido para a criança. Aos poucos, ela vai ampliando esse repertório. Lá pelos 4 anos, ela começa a entender que o A escreve Aline, mas também escreve anel, escreve avião, escreve amor. E isso vai se estendendo, vai se ampliando a partir das palavras do contexto delas, a partir das palavras que fazem sentido para essa criança. Tá? E aí, com todo esse trabalho que acontece, desde que a criança tem contato com o mundo letrado, e a gente fala hoje de uma geração que tem muito contato com a informação, muitas vezes essa leitura vai acontecer por consequência e não como um objetivo principal. Entende a diferença? Na educação infantil, eu ofereço todas essas possibilidades para que eu aumente o repertório dessa criança. Algumas crianças, pois elas são diferentes e têm potenciais diferentes, vão acabar lendo por consequência desse trabalho que já foi construído e não como um objetivo final, tá? Então a gente tem que entender que se porventura essa criança consolidou a leitura na educação infantil, isso aconteceu por consequência de um outro trabalho que já começou antes. E não porque ele era o meu objetivo, pelo menos não deve ser, de acordo com a BNCC, tá? Então, o objetivo, a BNCC coloca como objetivo, é quando a criança já está começando o ensino fundamental. Então, a professora do ensino fundamental, lá no 1º ano, que recebe uma criança que ainda não concluiu o processo de alfabetização, lembra que eu disse que ele já começou lá atrás, desde o momento que a criança teve contato com o mundo letrado? Pois é, então se no 1º ano esse processo ainda não foi concluído, o que a gente vai fazer? Nós não vamos entrar em pânico, nós não vamos mandar ninguém para aula particular por causa disso, a gente não vai dizer que precisa de treino, a gente precisa sempre lembrar que se isso estiver acontecendo, eu vou, enquanto uma professora consciente, observar, procurar fazer avaliações, me colocar à disposição para auxiliar essa criança, sinalizar para a família, para que essa família também esteja atenta e possa estimulá-la de forma lúdica, possa oferecer condições para que essa criança esteja cada vez mais segura e mais familiarizada com o processo de alfabetização, com o processo de reconhecimento de letras, de associar cada letra ao seu som, porque tão importante quanto saber o nome da letra B é saber que essa letra, que é a letra B, produz um som que é o B, B, B. Então, a escola tem a responsabilidade de fazer um trabalho que estimula a criança nesse sentido e traz a família para que caminhe junto com ela e também faça esse trabalho em casa.
Mas é fundamental que, principalmente esse ano, 2022, a gente ainda tenha um olhar mais atento. Nós estamos recebendo crianças como nunca recebemos antes, vindas de 2 anos em casa, ou com um processo aí na escola, retomando aos poucos, mas de uma forma diferente. Nós estamos recebendo pessoas fragilizadas, enlutadas porque perderam muitos entes queridos, tá? Então a gente está recebendo crianças aí que ficaram 2 anos sem se desenvolver de forma plena, sem contato pleno com seus pares, tá? Estamos falando de seres sociais que precisam desse relacionamento, desse envolvimento para se desenvolverem. E elas não tiveram. Na nossa idade, nós somos adultos, esses 2 anos fazem diferença? Fazem, mas não tanto quanto na infância, com crianças aí com 7, 6, 5 anos, que tiveram algo que é fundamental nesse momento, fundamental nesse processo de construção, de desenvolvimento, da constituição enquanto sujeitos. Então, nós precisamos ter um olhar muito atento para isso, entendendo que antes de nos preocuparmos com a alfabetização em si, temos que nos preocuparmos, temos que nos atentarmos para essas necessidades dessas crianças, envolvê-las com o grupo, observarmos como estão as habilidades socioemocionais. Elas devem ser nossa prioridade, principalmente nesse momento de retomada, de recomeço, tá? Porque focar na alfabetização no momento que eu tenho outras necessidades emocionais mais importantes é deixar de olhar para algo que é muito valoroso. Porque se eu foco em questões cognitivas antes de me preocupar com as questões emocionais, eu estou deixando de olhar para um lugar importante. E pode ser que essa criança não se desenvolva cognitivamente porque tem uma questão emocional aqui que não foi valorizada. A BNCC reafirma para a gente a importância de olharmos tanto para a parte cognitiva quanto para a parte emocional. Então, precisamos entender que o nosso olhar nesse início, principalmente, mas na minha opinião, sempre tem que ser para esse indivíduo que chegou até mim. O que as escolas precisam agora se atentarem são para essas demandas que essas crianças nos trazem e que são nossa responsabilidade também. Eu sempre digo que eu sei que o aluno é transitório, o filho é para sempre, mas enquanto esse aluno estiver sob a minha responsabilidade enquanto escola, ele também é meu aluno, mas é meu também. Assim como a família dele, que espera de mim, muitas vezes, que eu oriente, que eu ajude, que eu seja aquele farol que vai sinalizar possibilidades, que vai sinalizar caminhos a serem seguidos. A escola precisa se colocar nesse lugar de farol, que vai colocar luz naqueles pontos que ainda não foram percebidos, tá? Então é importante que a gente se aproprie desse lugar e que esses profissionais estejam aí lembrando dessa responsabilidade, que eu estou recebendo uma criança que precisa muito do meu olhar nesse momento, que precisa ser vista como um ser integral e não somente como alguém que chega para mim que é ali alguém de 13, 18. Não, ela é todo um universo, existe todo um contexto por trás disso tudo. E nós vamos, voltando à questão da alfabetização, que está completamente ligada, nós vamos estimular essa alfabetização com esse olhar, com essa consciência de que existe um trabalho muito mais completo, um trabalho sistêmico que precisa ser feito e a escola não pode se isentar dessa responsabilidade. Eu suprindo as necessidades do meu aluno, entendendo essas questões socioemocionais que estão aí e que precisam ser vistas, com certeza eu terei aí como consequência indivíduos mais bem preparados para receber os conteúdos pedagógicos, os conhecimentos cognitivos que eu estou ali para poder estimular, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você a respeito do processo de alfabetização
da retomada e do olhar que nós precisamos ter ao recebermos essas crianças nesse momento e também as suas famílias. Um beijo grande para você.